Querido irmão Divaldo, é uma alegria para nós recebê-lo aqui e nós gostaríamos então de lhe fazer algumas perguntas, aproveitando essa oportunidade da 22ª Conferência Estadual Espírita. Tendo em vista a obra Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando, vindos de Alcíone, tendo em vista que estes espíritos, eles não têm vínculos afetivos aqui no planeta. Então, o que é que determina a escolha dos casais que vão receber esses espíritos? E por que na obra a escolha recai em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Então isso é muito curioso e nós gostaríamos de ouvir de ti. Caros amigos telespectadores, muita paz. É para mim uma verdadeira bênção encontrar-me nesta 23ª Semana Espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná. A obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. E essas entidades de Alcíone são adrede preparadas para promoverem o desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa terra, no momento em que se transfere para o mundo de regeneração. Algumas entidades, milhões delas, ofereceram-se atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os novos corpos. Da mesma forma que no processo antropológico, o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza, a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas que se incorporarão, eles, de uma outra onda vibratória, com alguns terrícolas. Eis porque a fecundação é in vitro e não diretamente, pela falta de identidade, de pensamento e de onda mental para proporcionar a criação dos novos biótipos que irão constituir a raça do futuro. Entre aqueles espíritos que eu tive a oportunidade de identificar e que já estão reencarnados na Terra, a forma física é absolutamente igual à nossa, mas há ligeiras diferenças entre o Homo sapiens e o Pithecanthropus erectus. Houve um grande salto, agora do Homo sapiens sapiens para este homem virtual, da imaginação, das ondas mentais, das comunicações telepáticas, uma modificação estrutural do cérebro e de outros órgãos para poder facilitar a vida distante dos sofrimentos que tipificam a humanidade terrestre. Eis porque se tem recorrido inicialmente a um processo artificial e não apenas e só fisiológico, para poder proporcionar esta construção do ser homem e mulher novos para o futuro. Com relação aos corpos, há uma referência de que alguns órgãos não seriam mais necessários no futuro. Nesse processo, já alguns deles são conhecidos? Você poderia nos dizer que tipo de órgãos nós poderemos, enfim, não mais ter no futuro? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o nosso trato digestivo
seria aliviado. O intestino, por exemplo, seria um pouco menor. Também o estômago, porque a própria alimentação que nós iremos utilizar será menos brutal e menos artificial, como esta que nós temos utilizado na base de hormônios, desde as carnes variadas, que para aumentar a produção recebem altas doses de hormônios que são transferidos prejudicialmente para o nosso organismo. O futuro corpo, já não tendo necessidade de uma alimentação tão densa, já vem preparado para receber essa nutrição que será mais energética do que no volume de ordem material. O aparelho respiratório também seria aprimorado para poder dar maior versatilidade à criatura humana. E os sentidos habituais, os 5 sensoriais, seriam estimulados a abrir as portas do 6º sentido para a comunicação mais psíquica do que aquela verbal, gráfica ou oral. Olá, amigos, saudades de vocês. Desde fevereiro que eu não converso com o pessoal da Casa de Oração. Estamos fazendo essa experiência hoje, por uma ideia da Cláudia, nossa Cláudia lá da Casa de Oração. Nós vamos comentar essa primeira parte da entrevista que o pessoal da Federação Espírita do Paraná fez com o Divaldo Pereira Franco a respeito do livro Transição Planetária. Essa entrevista aconteceu em março de 2020, logo antes da pandemia do coronavírus. Desde então, nós estamos em resguardo e está na hora de a gente começar a trabalhar em benefício do esclarecimento, em benefício do preparação, porque a transição planetária que trata nesse livro, tudo indica, está batendo a nossa porta. Então, nesse livro, que vocês estão vendo a capa nesse slide, é um livro psicografado pelo Divaldo e é um livro escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele trata que nós estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo, e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. Vamos fazer algum parêntese aqui. Então, o nosso mundo de expiações significa coisas que eu experienciei nas vidas passadas, eu tenho que expiar. Então, a expiação tem que ver com as vivências que eu tive na vida passada. É o sentir na carne aquilo que eu fiz de ruim ou de não tão bom para as outras pessoas, para mim ter noção de o quanto ruim, o quanto não tão bom aquilo é. Isso é expiação. E provas têm a ver com o futuro. Então eu, como ser espiritual que vou ter outras vidas em outros corpos, vou passar por provas para ver se eu já posso encarar um projeto espiritual numa outra situação melhorada. Então, o nosso mundo era isso, um mundo onde aconteciam as expiações, eu sentia na carne aquilo que eu fiz os outros sofrerem, para ver que o gosto do limão é azedo, e depois, então, quando eu tinha algum esclarecimento, que eu tinha alguma ciência de que aquilo estava errado, eu passava por provas para ver se aquilo foi bem
compreendido e se eu já estou agora em condições de continuar na minha caminhada dentro dessas provas e expiações. E a regeneração, que, como ele diz, nós estamos no limiar da transição para a regeneração. A regeneração, ela é necessária para quem, de alguma forma, se degenerou. Então, a palavra é pesada, mas nós temos que analisar bem isso. Nós, criados pelo Pai, simples e ignorantes, mas como tudo que o Pai cria, perfeitos. Perfeitos por quê? Porque não tínhamos egoísmo, não tínhamos ambição, ira, raiva, soberba, gula, luxúria, e a lista é grande. Éramos simples e ignorantes. Tínhamos os instintos todos desenvolvidos, um grau de inteligência suficiente para nos tornarmos espíritos individualizados. Esses espíritos individualizados, no 6º dia da criação da Gênese de Moisés, ele diz, criados à nossa imagem e nossa semelhança. Então, esse pessoal da divindade que nos criou, no final do dia disse que era muito bom. Então, nós, esses seres individualizados que entramos para o reino hominal, simples e ignorantes, éramos muito bons, uma obra-prima da divindade. Mas o que nós tínhamos de especial com relação aos outros seres dos outros reinos? Nós tínhamos justamente a livre-arbítrio, simples e ignorante e com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós fomos fazendo escolhas. Então, provavelmente, houve espíritos que seguiram numa linha reta em direção à angelitude. E não passaram por tantos transtornos, não desenvolveram tantas paixões como a maioria de nós que estamos aqui agora, nesse mundo de provas e expiações, que vai passar a ser um mundo de regeneração. Então, no livre-arbítrio, eu fui fazendo escolhas. Uma hora esquerda, outra hora direita, outra hora esquerda, mais uma na esquerda, outra na direita, outra na esquerda, outra na direita. Pelo meu livre-arbítrio, eu fiz a escolha e deu no que deu. Estou agora num mundo de provas e expiações que pretende passar a ser um mundo de regeneração. Porque nessas escolhas todas que eu fiz, houve uma degeneração daquele ser criado simples e ignorante e perfeito. Tá? Compreendido isso? Então vamos lá. Isso já constava no planejamento celestial. Então, desde quando eu deixei de ser simples e ignorante, que eu fui me degenerando, me tornando egoísta, me tornando vingativo, irado e tudo mais que a gente sabe que é comum no nosso meio, eu cheguei no que cheguei. Agora eu tenho que partir para uma regeneração. Então vamos lá. Ele fala nesse livro que provavelmente vão acontecer tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico que houve na época que o livro foi escrito. Objeto de nossas considerações fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos causetas, refratários à ordem e à evolução material e espiritual, que já não podem ser mais retardadas. Então, nesse projeto celestial de transição do planeta, de provas e expiações para um planeta de regeneração, está previsto algo acontecer que vai provocar catástrofe, tragédias naturais. E vai haver vários desencarnes. E a gente sabe, isso foi dito para a gente num dos livros do Espírito Ramatiz, o Mensagens do Astral. Nesse livro, Ramatiz chama um corpo celeste que vai passar nas proximidades do nosso planeta. Ele não vai bater no nosso planeta, não vai ser isso que vai acontecer. Mas esse corpo de dimensões consideráveis tem um magnetismo primitivo muito forte. E esses espíritos que ele chama aqui de causetas,
eles vão ser atraídos para esse astro higienizador, que o Chico Xavier chamava de planeta chupão. Então isso está prestes a acontecer. E a gente está percebendo que muita coisa está acontecendo no nosso planeta, que a ciência não consegue justificar, que as coisas estão não crescendo. Então tudo prova que esse astro intruso está se aproximando. Só que o pessoal que tem os observatórios, os cientistas, eles têm medo que a gente, ao saber disso, entre em desespero e a gente faça bobagens e a ordem do planeta fique muito alterada. Então nós, os espíritas, os que lemos esses livros, inclusive um dos livros que fala tudo, fala de uma forma bastante velada. Por quê? Porque é o livro que eu estou falando, é o livro do Apocalipse, escrito pelo Espírito João. O João, na época, encarnado, 2000 anos atrás, ele com certeza era um médium. E pela mediunidade, ele parece que teve algum contato com os acontecimentos do dia de hoje. Só que João, que vivia naquela vilarejo, porque as cidades naquela época eram pequenas, à beira do deserto, ele conhecia o burrico, o camelo, ele não tinha condições de entender aquilo que ele viu pela mediunidade nos dias de hoje. Então ele viu automóveis, foguetes e aviões. E como que ele ia descrever aquilo tudo que ele não conseguia compreender? Então ele falou em dragões, e ele usa uma linguagem que tem que ser analisada, estudada, mas isso não é novidade. Então esse livro, escrito há quase 2000 anos atrás, ainda pode ser lido, estudado, e a gente vai ver que muita coisa que está acontecendo hoje já estava relatado naquela época, da forma como João poderia relatar. Bom, então esse planeta, esse astro higienizador, parece que vai levar esses espíritos que ele chamou aqui agora de calcetas, que não aceitam a mudança. Então eles não podem continuar aqui atrapalhando. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo a lei do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Bom, vamos imaginar então que nós estamos numa partida de xadrez. Na partida de xadrez, nós estamos jogando e as brancas deram um checkmate nas peças pretas. Só que as peças pretas não se conformam de ter levado um checkmate. Elas não aceitam isso. Então, para quem não conhece bem o jogo de xadrez, você vai jogando com o objetivo de comer o rei do seu adversário. Só que um lance antes de comer o rei do seu adversário, você diz a ele que você deu um checkmate. E ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, sair daquele checkmate, encontrar um movimento, alguma coisa para não acontecer o checkmate. Mas quando é um checkmate, não tem condições. Então é o que está acontecendo nos dias de hoje. Esse pessoal que joga contra esse projeto que existe de transformação do nosso planeta no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, eles também são organizados, eles também são poderosos, mas aconteceu, eles levaram o checkmate. Então todos esses transtornos que a gente tem visto no dia a dia é o pessoal que está jogando com as peças pretas que não estão aceitando que levaram o checkmate. E são esses que vão ser retirados do planeta então. Mas não é definitivo. Como diz aqui, eles lá no planeta que eles vão passar a habitar, vão ter toda a chance de continuar fazendo o seu progresso espiritual. E se eles atingirem o nível necessário para vir habitar um mundo de regeneração, que é o que a Terra está se transformando, eles voltarão ao nosso convívio. E mais, o livro fala então: conheça os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária, em favor das mudanças urgentes e necessárias,
que promovam o respeito às leis, à ética, à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente de seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo. Então, o destino de todos nós, tanto os que estão com as peças brancas como os que estão com as peças negras, é a angelitude. Nós fomos criados perfeitos, simples e ignorantes. Por escolhas que nós fizemos, nós estamos nesse ponto que estamos hoje. Muitos desses que estão aqui no nosso convívio não estão aceitando que o planeta se transforme num mundo de regeneração. Eles não querem regenerar, eles querem continuar com as paixões que eles desenvolveram. Eles não querem a mudança. Então, parece, tudo indica, que um astro intruso vai passar pelas cercanias do nosso planeta e eles serão atraídos para esse astro. E lá eles vão ter outras oportunidades de refletir o que aconteceu e de, se eles atingirem o nível necessário, poderão então voltar para o nosso convívio. Bom, isso é um resumo do que trata o livro do Divaldo, Transição Planetária. Vamos agora no nosso livro de base, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é onde está a base da nossa doutrina espírita. Então a gente encontra alguma coisa lá também. No capítulo 4, onde ele trata da encarnação nos diferentes mundos, eu destaquei aqui umas 4 ou 5 questões só para a gente refletir. Na 178, Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos podem encarnar corporalmente num mundo relativamente inferior em que já viveram? Então, Divaldo está falando lá na entrevista que os espíritos de Alcione viriam para o planeta Terra. Tudo indica que Alcione é um mundo superior ao nosso, e o nosso, por conseguinte, inferior. Então, é possível que eles venham a encarnar aqui na Terra? Resposta dos espíritos, no geral, ele não está tratando do caso particular de Alcione, mas no geral, lembrando que Jesus já disse lá atrás, há muitas moradas na casa do Pai. Então, com os satélites, com os telescópios e a observação que a gente faz, a gente vê que infinidade de sistemas planetários, solares, estelares, galáxias, buraco negro que existe, e é formidável. E inimaginável da gente conhecer isso tudo. E esses, muito provavelmente, deve ter nessa imensidão de astros, mundos da nossa condição, mundos superiores ao nosso e mundos inferiores ao nosso. Então vamos à resposta. Sim, se for para cumprir uma missão e ajudar o progresso. Então, se for para cumprir uma missão, um espírito de um mundo superior pode vir a reencarnar, a encarnar, porque ele pode nunca ter encarnado aqui na Terra. Ele veio do mundo superior e iria encarnar no nosso mundo. Aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, porque ele lhes oferece um meio de avançar. Então, o espírito que já tem algum desenvolvimento, ele não tem nenhuma medo da dificuldade, porque a dificuldade seria uma oportunidade de ele se aprimorar mais ainda, tá? Então, ele aceitaria com muita alegria. Na 184, o Kardec pergunta: o espírito pode escolher um novo mundo em que deve reencarnar? Então aqui a resposta já é um pouquinho diferente. Nem sempre, mas pode pedir e conseguir isso se o merecer, porque os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau evolutivo. Vamos fazer um parênteses aqui então. Se eu estou no mundo de provas e expiações e pedir para ir a um mundo de regeneração, então um mundo superior ao nosso, provavelmente eu não vou ter esse meu pedido aceito, porque eu não estou em condições, eu não tenho o merecimento de habitar um mundo superior ao nosso.
eu, com o desenvolvimento espiritual que tenho que continuar no mundo de provas e expiações, ok? Agora, por outro lado, um espírito que já vive num mundo mais elevado espiritualmente, ele pode pedir para vir no mundo inferior fazer um trabalho de esclarecimento, de incentivo, de um trabalho de ajudar esse mundo inferior onde ele quer habitar a desenvolver. Isso já é mais fácil de conseguir. Então, esses espíritos que querem esse trabalho especial, eles pedem e eles podem conseguir, tá? Na 185, ele fala: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Então, eu aqui, esse corpinho magricelo, tá ficando meio velhinho já, você sempre assim? Não. Eu já fui bebê, eu já fui jovem, eu já fui adulto, eu estou na terceira idade, eu vou desencarnar. E nesse mesmo planeta eu posso vir com um corpo completamente diferente do meu. Então, essa pergunta aqui foi meio estranha. No mesmo globo, eu provavelmente vou ter muitos corpos diferentes, de acordo com a minha evolução espiritual. Vamos à resposta dos espíritos, então. Não. Os mundos estão também submetidos à lei do progresso. Todos começam como no vosso, por um estado inferior, e a própria Terra passará por transformação semelhante. Ela será um paraíso, quando os homens se tornarem bons. Bom, aqui nessa resposta tem bastante coisa para a gente refletir. Então, a nossa Terra, pelo que ele está falando aqui, ela está num estado bastante inferior ainda, tá? Olha aqui, por um estado inferior, e como no vosso sistema, o vosso sistema aqui, a nossa Terra, começam como o vosso, por um estado bastante inferior. E a própria Terra passará por transformações. Então ele está falando que parece que nessa época que nós estamos atingindo, a Terra está no limiar de uma transição planetária, onde ela vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E uma vez regenerado toda a pessoal que habita esse planeta, ela será um paraíso, quando todos os homens do planeta se regenerarem, tá? Então, nós estamos falando aqui de encarnações e encarnações. Não vai ser por um passe de mágica. De repente, um anjo com uma espada flamejante chega aqui e transforma a nossa Terra num paraíso. Não vai ser assim. Então, a nossa Terra vai entrar num processo onde vão ficar aqui espíritos aptos a se regenerarem por um trabalho individual de formiguinha, cada um cuidando da sua regeneração. Esses espíritos, então, vão se aprimorando. Quando a grande maioria do nosso planeta se tornarem homens bons, o nosso planeta vai ser um paraíso. 187 é muito interessante também. Ele fala: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Vamos lá, perispírito. Nós somos, então, seres espirituais, criados simples e ignorantes, espírito. Então, esse espírito, ele, quando veio habitar o nosso planeta Terra, ele pegou substâncias espirituais do planeta Terra e constituiu um corpo espiritual. Então, o homem, nós encarnados, temos um corpo de carne. O corpo de carne ligado célula a célula a um corpo espiritual, criado com material espiritual do nosso planeta Terra. Mas o que nós somos mesmo é um espírito. O que é o espírito? O espírito é o ser inteligente da criação, é a inteligência. Então, a inteligência adquire matéria espiritual, forma um perispírito ou um corpo espiritual, e de quando em quando esse corpo espiritual encarna e depois reencarna várias vezes no planeta, num corpo de carne. Então, esse corpo espiritual, ele persiste por várias encarnações, tá?
Mas o corpo de carne ele tem prazo de validade de no máximo 100 anos. Depois de no máximo 100 anos, a gente acaba envelhecendo, sofrendo um acidente, uma doença, desencarna. Continua com o corpo espiritual, o perispírito. Reencarna de novo. Vários projetos reencarnatórios são feitos para cada um de nós, tá? Então vamos lá para a resposta dele. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais ou menos etérea. Ao passar de um para outro, o espírito se reveste instantaneamente da matéria própria de cada um deles, com a rigidez de um relâmpago. Opa, opa, opa. Olha quanta coisa tem aqui. Então, naquele mundo superior ao nosso, que no caso o Divaldo cita Alcione, nós vamos falar lá na frente de Alcione. Então, aquele espírito lá de Alcione está muito longe da Terra, tá? Ele vai pegar um foguetinho e vai vir com o corpo espiritual dele de Alcione, com o corpo de carne dele de Alcione para habitar aqui? Não. Lá, esse corpo espiritual e esse corpo de carne que ele usa lá em Alcione, ele é mais etéreo, porque é um mundo mais avançado. Então, ele deixa isso tudo lá, mas o ele, que é o espírito, o princípio, a inteligência, o ser inteligente que habita aqueles corpos lá, vai vir como um relâmpago para o nosso orbe, e com matéria do nosso orbe ele vai constituir um corpo espiritual para fazer as suas encarnações aqui no nosso orbe. Está muito confuso isso tudo? Mas é assim que é, tá? Tem muitos livros, se vocês me procurarem na livraria, eu tenho condições de indicar leituras para vocês compreenderem isso melhor. Vamos falar um pouco de Alcione, então. Alcione é um sistema estelar na direção da constelação de Touro. Sua magnitude aparente é igual a 2,85. Sua distância de 368 anos-luz em relação à Terra. Pertence à classe espectral. É um membro das Pleiades. É um sistema quádruplo. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui que essa estrela, esse sistema Alcione, vamos chamar sistema porque ele é complexo. Como ele diz aqui, é um sistema de 4 estrelas. Esse sistema está a 368 anos-luz da Terra. Então, se esses espíritos de Alcione que vão habitar a Terra entrassem numa nave que viajasse na velocidade da luz, eles teriam que fazer uma viagem de 368 anos na velocidade da luz para chegar aqui. Então, é claro que não vai vir corpo espiritual, não vai vir corpo de carne, não vai vir nave de lá. Eles vão vir de uma forma que a gente não consegue compreender, e aqui no nosso orbe, eles vão usar matéria do nosso orbe para constituir um corpo espiritual. Então, esse sistema de 4 estrelas, então, ele é constituído de Alcione A. A estrela que ele chamou de A é uma gigante azul, com a magnitude aparente de mais 2,85. Tem uma luminosidade de 1.400 vezes maior que o Sol e uma temperatura superficial de quase 13.000 graus Kelvin. O tipo espectral indica que é uma estrela de emissão. Sua velocidade de rotação elevada, 215 km por segundo, criou, na altura do seu equador, do equador dessa estrela, um disco de gases arremessados da sua órbita. Então, é uma estrela de uma grandeza formidável, rodando numa velocidade formidável, e esse disco, essa estrela girando, arremessou gases que formou um cinturão em volta dela, como a gente vê nesses planetas que tem o cinturão aqui do nosso sistema solar. Só que aí nós estamos falando de uma estrela muito maior que o Sol, girando numa velocidade formidável, que formou um cinturão em volta dela. Nesse sistema nós temos ainda Alcione B e Alcione C. Distam de Alcione A em 117 e 181
Arce-Seg, respectivamente. São anãs brancas com magnitude 8. Formam um sistema duplo com a distância entre si de 0,031 Arc-Seg, aproximadamente a distância do Sol a Júpiter. Então, aí são duas estrelas menores que uma orbita a outra. Então, elas estão ali num movimento de órbita entre elas. E nós temos ainda Alcione D, um sistema quádruplo. Alcione A, Alcione B e C, que uma roda em volta da outra, e Alcione D, com uma magnitude de 8,7, que orbita Alcione A. Então, você veja que é um conjunto de 4 estrelas ali, esse conjunto é chamado de Alcione. Então, nessa gravura aqui, nós temos outras estrelas que orbitam Alcione. Vamos passar para um próximo desenho, então. Vocês vão ver aqui a palavra cinturão de fótons. O que é fóton? Fóton é a partícula elementar mediadora da força eletromagnética. O fóton também é o quantum da radiação eletromagnética, incluindo a luz. É natural para um fóton apresentar dois aspectos na sua natureza, de acordo com as circunstâncias que se encontra. Normalmente, a luz é formada por um grande número de fótons, tendo a sua intensidade ou brilho ligada ao número deles. Esfera de fótons é uma região esférica, fora do espaço onde a gravidade é forte o bastante para fazer com que os fótons viajem em órbitas. Olha esse desenho aqui, nós temos Alcione lá no centro. Ao redor de Alcione, então, formou esse cinturão de fótons nessa cor de boa quando foge aqui. Parece que é um cinza meio dourado aí. Isso daí, então, são fótons emitidos pelo conjunto de estrelas Alcione, que, pela órbita, formou um disco ao redor de Alcione. Agora nós vemos aqui mais 7 outras estrelas. Então nós temos aqui Atlas, Pleione, Maia, Taigueta, Calaemo, Electra e o nosso Sol. Então vocês vejam aqui que nesse conjunto aqui, nós temos o Sol orbitando o Alcione. Todas essas 7 estrelas aqui, mais o nosso Sol, orbitam o Alcione. Alcione é tão grande, a gravidade dela é tão enorme, que em órbita dela rodam esses sistemas solares todos aí, inclusive o nosso Sol. Vamos para uma próxima gravura, que é uma gravura desenhada. É a mesma que nós vimos lá. Vamos imaginar que esse cinturão de fótons seja como uma câmara de ar de bicicleta em volta de um corpo que está ali no centro, tá? Então, esse corpo lá no centro girando, emitiu esses fótons ficaram orbitando essa estrela como se fosse uma câmara de ar de bicicleta em volta dessa lâmpada que tem no centro aí, que seria Alcione, tá? Bom, nós vamos ver então no exterior dessas órbitas todas, a órbita do nosso sistema solar. Vocês veem aqui à esquerda da gravura, no centro, uma flechinha num tom avermelhado. Então vocês vão ver que depois de 10.400 anos desse nosso sistema solar rodando em volta de Alcione, nós vamos chegar no cinturão de fótons. Isso, segundo os observadores e segundo o calendário maia, aconteceu em 2012. 2012, então, nosso sistema solar entrou no cinturão de fótons. Esse cinturão de fótons, nós vamos passar por ele, 2.160 anos vai ser a órbita nossa dentro do cinturão de fótons. Aí nós vamos sair do cinturão de fótons de novo, lá embaixo. Olha de novo o círculo vermelho. Mais 10.400 anos. Até chegar no cinturão de fótons de novo, do lado de cá. Mais 2.160 anos dentro do cinturão de fótons. Saiu de novo, tá? Nós entramos, então, no cinturão de fótons em 2012.
E para o pessoal que faz esses estudos, nós entramos numa era de luz. Fótons faz parte da luz. Então nós tivemos por 2.400 anos anos de obscuridão, fora do cinturão de fótons. Em 2012 nós entramos no cinturão de fótons. Nós vamos ficar 2.160 próximos anos dentro do cinturão de fótons. Então na entrada do cinturão, a quantidade de fótons deve ser menos intensa do que lá no centro do cinturão. Então, por 1.080 anos, nós vamos cada vez mais ter a densidade de fótons aumentada. Mais luz nós vamos receber. Depois de 1.080 anos dentro do cinturão, isso continua enfraquecendo, até que, passado 2.160 anos, a gente sai do cinturão de fótons de novo e inicia mais uma jornada de 10.000 anos fora de anos de obscuridade de novo. Então, em cima disso, provavelmente, os seres celestiais fazem os projetos de humanidade. Então é constituído uma humanidade que começou lá como bastante primitivo e passou vários anos de obscuridade. Aí ele entra numa era de luz, ele vai ter um esclarecimento e ele vai ter um aprimoramento. Esse ser que se aprimorou provavelmente vai para outros orbes, em outros lugares mais evoluído, e no próximo projeto reencarnatório outros seres habitam e a coisa não tem fim. Tá bom isso tudo? Complicado? Sim. Tem certeza do que está falando? Não. Eu continuei pesquisando. Aí eu cheguei num site da Universidade de Madeira, em Portugal. Um grupo de astronomia da Universidade de Madeira de Portugal, ele responde perguntas dos internautas. Então foi perguntado para esse pessoal do grupo de astronomia lá da Universidade de Madeira, o que existe cientificamente comprovado ou constatado sobre a existência de um cinturão de fótons na estrela Alcione? Se existe esse cinturão, há possibilidade da Terra ter entrado completamente no mesmo a partir de 2012? Se sim, que tipo de influência, radiações, magnetismo, a Terra poderia sofrer? Quais as consequências para a vida no nosso planeta? Comunicações, clima, etc. Bom, provavelmente quem fez essa pergunta fez esse mesmo estudo que nós fizemos aqui e que eu mostrei para vocês sobre o cinturão de fótons. Aí o pessoal da Universidade lá de Madeira respondeu: Alcione é uma estrela que faz parte de um enxame de estrelas conhecido por M45, Pleiades, ou Sete Irmãs, ou ainda Sete Estrelo. Esse enxame situa-se a cerca de 400 anos-luz do Sol. Não existe qualquer cinturão de fóton em redor dessa estrela, nem em redor de nenhuma outra estrela. Em primeiro lugar, os fótons são partículas de luz. Quando vemos um objeto, são fótons provenientes desse objeto, que estão a entrar nos nossos olhos. Não faz sentido dizer que vemos uns cinturões de fótons se os fótons estivessem a formar um cinturão em torno de uma estrela. Então eles estavam lá e não vinham até os nossos olhos. A questão sobre se a Terra pode ter entrado nesse cinturão em 2012, bom, entre nós e as Pleiades existem 400 anos-luz de distância. Por exemplo, um raio de 20 anos-luz em torno do Sol, existem mais de 100 estrelas. No raio de 250 anos-luz, o número ascende a cerca de 250 mil estrelas. E ainda estamos só a meio caminho. Portanto, o Sol não tem nada a ver com Alcione. Ficou mais confuso, né? Então é assim que acontece. Não sei se é de propósito que o meio científico, o pessoal de universidade, dos observatórios, eles
não aceitam conversar como nós conversamos entre os espiritualistas sobre isso tudo que foi comentado aqui. Tenho a certeza que eu não esclareci nada para vocês. Plantei um monte de dúvidas ainda. Mas é assim que as coisas são, tá? É com as dúvidas, com o raciocínio, com a meditação. Não se esqueçam que todos nós temos um mentor espiritual. Quando eu entro em meditação, é muito fácil para o meu guia espiritual se comunicar comigo. Porque ele que está numa posição mais elevada, de maior compreensão, ele não pode entregar de bandejinha para mim. Mas num ato de meditação, ele consegue dar lances para mim que me orientam. Pega tal livro, procura saber em tal lugar, faz uma pesquisa na internet, vai conversar com tal pessoa. Isso eles podem fazer e eles fazem sempre. Mas a gente é preguiçoso, dá nada não, isso daí é coisa de louco. Então a gente prefere esse caminho, não, isso é coisa de louco, esse pessoal está pirando. E a gente fica no mais cômodo. E o mais cômodo, o que é? As coisas sempre foram assim, não vão mudar. E realmente não vão mudar para aquele que não quer a mudança. O problema é que ele vai ser transferido para, provavelmente, um astro intruso que vai passar por aqui e vai levar esses espíritos calcetas que não aceitam a mudança. Lá eles vão ter outras oportunidades de reflexão, de meditação, de raciocínio e poderão voltar ao nosso convívio. Tá bom assim, pessoal? É a primeira vez que eu faço uma palestra virtual. Espero que vocês compreendam a imperfeição toda.